Pessoal, boa noite. Hoje a gente tem uma palestra barra bate-papo com Alexandre Linares. O Alexandre Linares, ele vai falar sobre o negócio do livro, que é o nome que eu dei, entre aspas, assim, para essa apresentação dele, né? Ele está envolvido com o mercado, com o negócio do livro, com o mercado literário, vamos dizer assim, já faz uns 10 anos, né? Quase 15 anos. Quase 15 anos, né? E o Alexandre também, ele é sociólogo, ele também já pesquisou aqui conosco no Jecopai, aqui na IASH, USP, sobre o livro também, e ele tem bastante experiência nessa área. E, enfim, acho que você pode completar a sua apresentação, né? E se quiser já pode ir começando. Só queria lembrar aos alunos que a gente vai fazer uma apresentação, vamos abrir para perguntas, mas eu peço a gentileza que quem for fazer pergunta, que fale no microfone, porque está captando aqui. Se falar aí atrás, não pega, tá bom? E o Alexandre que fica aqui na linha de frente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de me falar aqui. Na verdade é a segunda vez que eu venho falar aqui. A primeira vez foi quando nós iniciamos o trabalho do Jecopai na pesquisa sobre livro técnico científico. Bom, o Jorge começou a me apresentar falando que eu trabalho há algum tempo na área do livro. Hoje, na verdade, eu divido minha vida com o livro e com a docência, como professor. Mas eu comecei com livros faz pouco menos de 15 anos, acho que vai fazer uns 14 anos, 13, 14 anos, e trabalhei muito tempo com histórias em quadrinhos. Talvez alguns de vocês até tenham lido obras que eu tenho editado, como Os Cavaleiros Zodíaco, para quem acompanhou mangás aí, também para quem gosta de histórias em quadrinhos como Sandman. O projeto da última edição do Sandman fui eu que organizei com uma equipe na época na editora. E muitos livros também na área de, podemos dizer, contestação social, como Coleção Baderna, entre outras obras que marcaram um pedacinho aí do ano 00, né? Mas, na verdade, eu acho que a minha experiência com livros se dá, e é isso que eu queria trazer aqui para vocês, pegar o problema, o que é o livro no Brasil. Como vocês são todos estudantes de gestão de políticas públicas, vocês têm que ler pra caramba, né? E se deparam com o velho problema de se bater a cada ano com o problema de ter que ficar esperando sistematicamente a feira de livros da USP para comprar livros. Inclusive, muita gente já está até nervosa com o fato da feira da FEFELESH, lá, a feira central, está adiada mais uma vez, e agora sem prazo para ter a data efetiva, e muita gente guardou dinheiro o ano inteiro para comprar livros, esperando desconto de 50%, fica sem oportunidade. Até é um verdadeiro dilema para quem espera para comprar livro hoje, se ficar esperando essa feira, principalmente quem mora em São Paulo. Eu conheço gente que vem de Goiás comprar livro para a feira da FEFELESH. Esse problema do livro e toda essa questão diz respeito a gente tentar entender a nossa história do livro. Vocês são cursos de gestão de políticas públicas, logo tem que se batam sobre o problema de como entender os problemas que a sociedade enfrenta e como solucioná-los. O problema do livro no Brasil tem a ver muito com a própria história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, no Brasil, tinham 17 livrarias. Nós estamos falando de um país que já tinha universidades, que já tinha uma população de alguns milhões de habitantes. E hoje, no Brasil, você tem 1.500 pontos de venda de livros efetivos. Isso demonstra um dos grandes gargalos que nós temos para o problema editorial. Hoje, talvez uma das coisas mais importantes é entender que fazer um livro é muito barato. Um livro de 200 páginas custa R$3. Esse é o custo para produzir um livro. 200 páginas, em formato 14 por 21, que é esse formato aqui, formato tradicional, R$3. Isso para uma tiragem assim de 500 exemplares. Eu não estou falando mais do que isso, porque se você aumentar a tiragem, o preço cai. Se você fizer de 5.000 exemplares, possivelmente você vai pagar 2 por livro. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil, então, o livro ter um preço acessível? Se um livro custa o preço de uma passagem de ônibus, qual que é o desafio para a gente ter um livro que seja capaz
chegar à nossa biblioteca. Esse é um dilema para vocês que estão estudando, se vocês forem comprar todos os livros da bibliografia que vocês enfrentam, né? Semestre a semestre. Se eu não estou enganado, o último estudo do Jepopai diz que é 90% da renda de uma família se você for comprar a bibliografia inteira de livros indicados pelos professores para vocês poderem estudar. Como enfrentar isso? Esse é um dos problemas. Aonde estão os custos do livro? Bom, primeira coisa é entender que um livro custa, em geral, para o autor, o que o autor recebe do livro, varia entre 5% a 10% do livro. Então, quando você compra um livro, você deve estar pagando para esse autor que você comprou, o responsável pela obra, entre 5% e 10%, se o livro não for didático. Se for um livro didático, esse valor vai cair drasticamente, em alguns casos chega a 1%. Chega a 1%. E em alguns casos, se a venda for para governo, 1% do preço pago, e não do preço de capa, que são coisas diferentes. Porque o governo comprando através de edital, determina o preço de que o livro vai ser vendido pelos custos gráficos que o livro tem, pelos custos editoriais que o livro tem, eles exigem chamada planilha aberta para o custo do livro. Isso começa a demonstrar um verdadeiro problema. Pô, se um livro normal custa R$3, como que esse livro vai ser vendido a R$50? Porque, em geral, você vai encontrar livros a 30, 40, 50 reais com essa configuração que eu estou falando para vocês. Bom, o custo para produzir o livro numa editora, em geral, bate entre 15% e 18% do preço do capa do livro. O que nós estamos falando aqui são os custos que incluem a luz elétrica, que custa os copinhos de café na cozinha, que custa a faxineira trocar, limpar o local. O custo global da editora vai estar encaixado nisso. E aí todos os outros custos mais relevantes, não que seja secundário, mas tradução, revisão, editoração propriamente dita, todo o processo de design gráfico do livro, capistas, todo esse trabalho vão custar 18% do livro. Até aqui nós já temos uma parte do custo aproximada que dá um pouquinho mais de 30% no livro médio, né? Você vai chegar a uns 30%, 28%, 30% do custo de um livro. Esse livro, então, que hoje nós pagamos, por exemplo, R$30, então estaria custando R$10, contando o gasto global dele, sem um livro traduzido. Eu não estou nem falando um livro que possa ser escrito por vocês. Editar, por exemplo, uma dissertação, ou editar um livro produzido no Brasil. Isso o custo é menor. Um romance escrito no Brasil, você não vai ter custo de tradução, que em alguns casos custa bem, o preço é alto, tá? Globalmente, um livro de, por exemplo, 500 páginas traduzidas do inglês, você vai custar aproximadamente 12 a 15 mil reais de tradução. Para vocês terem uma ideia é evidente que aí você também vai investir num tradutor que tem mais experiência, você vai pagar mais caro, evidentemente, que implica em alguém que já tenha traduzido muito. Mas você pegando esse custo de um livro, você vai ter a ideia de que um livro custa, na prática, 1/3 do valor que ele é vendido. Bom, você vai ter mais 20% do preço do livro, que é o lucro da editora. É a parte que a editora quer reverter para si. Ou seja, é a parte que ela quer ganhar em cima do livro. Em geral, está nessa faixa de 20% do preço do livro. E toda a outra metade do livro, os 50% restantes, vão ser jogados na cadeia de circulação do livro. É o custo que, tradicionalmente, a gente vai poder explicar que um livro como esse tem custo de deslocamento da editora até um distribuidor, o custo de estocagem dele, guardar esse livro no distribuidor, depois levar esse livro até a livraria para ser vendido, e todas as partes que vão ser utilizadas aqui, da logística até as margens de lucro do distribuidor, do livreiro, tem que estar incluídos aqui. Alguns casos não tem o distribuidor, são as redes, principalmente para quem conhece as grandes redes de livrarias, Saraiva, Finac, livraria Nobel. A Nobel é um pouco diferente, porque a Nobel ela é uma franquia. Então, o sistema de compra dela não é centralizado. Então, cada livraria compra de um jeito, porque
Porque, na verdade, você só compra a marca, compra as cores e o livrinho ensinando como vender livros. Mas você poderia integrar aí a Livraria Cultura com uma rede hoje, que já tem quase 10 ou 11 lojas espalhadas pelo Brasil. Todas essas livrarias, elas simplesmente adquirem todos os livros diretamente com as editoras ou com aquelas editoras que não têm sistema de venda estruturado, elas são obrigadas a mandar para um ou dois distribuidores que a própria livraria só compra deles. Então, principalmente para quem começa a venda do livro, é uma catástrofe, porque você não consegue vender seu livro. Eu mesmo tive a experiência de abrir minha própria editora por um período. Hoje eu faço muito trabalho freelancer na área editorial, mas eu tive minha editora própria, chamava A Malta Editorial, em homenagem ao José Carlos Mariátegui, que só publicava literatura latino-americana. Nós decidimos explorar uma ideia que era o seguinte: no Brasil não se lia livros dos vizinhos. Não se lia livro de argentino, não se lia livro de peruano, não se lia livro de venezuelano, de cubano, mexicano. E nós optamos lá, vamos fazer produzir livros, lançar livros de autores desconhecidos no Brasil desse perfil, né? A gente dizia que a gente queria derrubar o Tratado de Tordesilhas mais uma vez. E o grande problema é que a quantidade de livros que a gente ia publicando, a gente se juntava uns 5 sócios, cada um rateava, tinha que vender aproximadamente uns 20 livros, cada um dos 5 sócios, para pagar cada edição dos livros. E nós nos deparávamos com um verdadeiro problema. Nós não tínhamos mais espaço embaixo das nossas camas, dos nossos armários, para guardar livro. Porque você conseguia fazer livros, mas você não conseguia vendê-los. Porque, de fato, para poder vender, você tem que ter uma equipe de venda. Para ter uma equipe de venda, você tem que ter muito dinheiro. E é isso que hoje separa grande parte das editoras que nós encontramos no mercado. A capacidade que tem de colocar o seu livro no mercado. Eu dou um exemplo bem interessante. Tem um livro que eu trouxe aqui, até porque é curioso, porque ele é todo em copyleft, está todo disponível. É uma obra de um autor maranhense, Monstro Souza, um romance fast food. É uma história genial de um moleque da Universidade Federal do Maranhão, que ele cria um monstro na universidade, na frente da universidade, que é um cachorro-quente do principal vendedor de cachorro-quente da universidade. Então ele transforma num cachorro-quente mutante. E é um livro que o cara investiu mesmo. São 19 autores de quadrinhos que ele colocou, porque o livro é mistura de quadrinhos com texto e jogo de RPG, tudo na mesma coisa. Além de matérias de jornal, o cara construiu uma verdadeira obra muito legal. E o cara continua tendo 1000 livros embaixo da cama dele. Porque ele não consegue vender os livros. Ele chega num momento que ele começa a mandar os livros para todos os amigos dele. Quem manda uma carta para o cara capaz de mandar o livro para você, ou te dar um desconto só para você pagar o selo. Porque hoje o principal sofrimento de qualquer editor e autor é se deparar com o problema da circulação, que representa 50% dos custos dos livros. Então, toda vez que vocês vão na feira da USP e se deparam com um desconto de 50%, vocês se perguntam, por que esse preço não é em todo lugar? Simples. As editoras conseguem vender 50% porque elas literalmente cortam o atravessador, elas cortam a livraria, o distribuidor. Isso é bom ou ruim? Bom, tem muito livreiro, quando a gente diz o livreiro é o personagem que em geral é o dono da livraria, mas às vezes também é o dono daquelas bancas de livro que são meio itinerantes. Esses caras reclamam muito da feira porque, de fato, elas acabam roubando parte do seu mercado consumidor e impedindo, inclusive, que determinados livros vendam o ano inteiro, passem a só vender em novembro. Tem editoras hoje que mudaram o seu calendário de edição de livros por conta da feira da USP. Ou seja, prepara o grosso dos seus lançamentos para setembro e outubro, para em novembro vender na feira da USP. Então você tenta se pagar só para a venda da feira da USP. Tem editores, principalmente na área de ciências humanas, que já fazem isso. Uma das editoras que eu trabalhei já contava como um item à parte no orçamento da editora a venda da feira da USP. Para vocês terem uma ideia do dilema. E aí vem a pergunta, será que se toda universidade tivesse uma feira dessa, venderia mais livro? Talvez. Mas, por outro lado, você entra num verdadeiro problema que eu acho que o Monteiro Lobato levantou isso na década de 20, que é o problema de como o livro chega até as pessoas. Todos vocês já se depararam com um ato de ir numa livraria, imagino.
E, em geral, é um certo prazer. Na minha parte, eu sou um pouco, talvez, demasiadamente viciado em entrar em livraria e cedo, né? Mas, em geral, quando você entra numa livraria, você tem a grande vantagem de descobrir coisas. Que no mercado virtual é muito mais difícil. Porque quando você entra numa livraria eletrônica, numa Amazon da vida, em geral, você só compra o que você está procurando. Passear é mais difícil, você descobrir coisas. Enquanto você está entrando na livraria, você passa até na seção de infantis e já compra alguma coisa lá no caminho. Mas o Monteiro Lobato se deparou, quando ele editou o Urupês, seu primeiro livro, com um problema. Ele foi levar os originais do livro para um editor, e o editor falou o seguinte: olha, eu posso fazer 300 exemplares do seu livro para vender. Nós estamos falando de 1919 no Brasil. Pós-guerra, o Brasil já tinha dado um pequeno salto industrial, já tinham tipografias aqui trabalhando bastante, pós-Primeira Guerra Mundial, e ele leva o livro dele. O editor fala 300 exemplares. O cara quase cai no chão, falou assim: eu não escrevi um livro para 300 pessoas lerem. Daí o cara explica: não, mas é que tem 20 lugares para vender o seu livro. 300 é mais do que suficiente para entrar em todas as livrarias do Brasil. Ele fica verdadeiramente indignado com esse problema. E ele se depara diante desse fato com a tarefa dele próprio editar os livros dele. É nesse momento que ele literalmente manda rodar o livro dele 1000 exemplares. Como que ele solucionou na época o problema da circulação do livro dele? Ele pegou a lista telefônica da época, na verdade era a lista postal, não era bem a telefônica, mas pegou uma lista de endereços comerciais da época, para todos os armarinhos, papelarias, casas de ferramenta, todos os lugares que pudessem vender produtos secos, e mandou uma carta para cada um deles: eu quero oferecer um produto para você. Esse produto é um produto que eu vou entregar sob consignação, esse é um produto igual a qualquer outro produto que você venda no seu estabelecimento, igual às mercadorias que você já tem. Esse produto tem as características que são de pequeno porte, são fáceis de serem manuseadas. Esse produto se chama livro. Você quer vender? Isso ele está falando em 1919. E ele conseguiu resposta de 500 pontos de venda no Brasil. Isso fez com que a primeira edição dele se esgotasse no primeiro mês. E em alguns meses ele já tinha feito 6 edições do primeiro livro dele. Ele se tornou um editor, na verdade, na sua época, o maior editor do Brasil. Inclusive foi o primeiro a entender que a necessidade do livro ser bonito, porque as capas dos livros no Brasil eram todas inspiradas nos livros franceses, e que são tenebrosas, porque em geral é só o título numa capa branca e dane-se o que tem dentro. É ele que vai trazer as máquinas de 4 cores para ter cor na capa de um livro. Porque ele afirmava que o livro, isso talvez foi a grande sacada dele para criar o problema de distribuição do livro no Brasil nessa época e fazer as pessoas terem acesso ao livro. Não é que o Brasil lê pouco, é que as pessoas não têm acesso ao livro. Talvez quem estudou em escola pública se lembra das bibliotecas sempre fechadas. As bibliotecas das escolas públicas no Brasil nunca estão abertas. Então, em geral, a não ser que você tenha muita amizade com a diretora, precisa arrumar a chave e começar a pegar os livros para você ali na biblioteca, porque em geral eles estão mofando lá, as pessoas não têm acesso ao livro. E o Monteiro Lobato dizia que livro tem que ser igual um quindim. Ele tem que ser igual um quindim, tem que ficar no nariz das pessoas. O livro tem que ser tão barato, tem que ser tão acessível, tão fácil de comprar quanto um doce. Você olha, tem lá, você sentiu o cheirinho, pega o livro. E esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, o problema do livro. Eu, por acaso, no sábado fui lecionar em Osasco, e aí, voltando de lá, eu falei, deixa eu dar uma passada no shopping, que geralmente tem uma livraria no shopping, vamos ver como que é a livraria do shopping de Osasco, né? E assim, era uma livraria boa, inclusive. E eu fiquei olhando a livraria e calculei 3 livros que eu queria comprar naquele momento, se eu fosse comprar ali. Dava R$280. 3 livros. Era um dos exemplares, eu pensei assim, será que eu compro o primeiro exemplar da História da África, que a Unesco publicou? Tem até para download, mas a edição é tão bonita que eu falei assim, pô, esse daqui eu mereceria começar a colecionar. Aí quando eu fui ver, R$140 só esse daí. Os outros 2 custavam R$60 ou R$70. Evidente que nós nos deparamos com esse problema do livro no Brasil, que é um custo exorbitante. E maior ainda pelos problemas gerais de logística que o Brasil tem.
Vejam só, um livro que você tem uma margem de lucro de 20% por exemplar para a editora, 10% para o autor e 50% para a cadeia de distribuição, mas que é lenta a sua venda, sua curva é muito lenta de comercialização, ele tem problemas no custo de logística. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Acre de ônibus uma vez, em 2002. Inclusive foi num momento em que tinham acabado de derrubar o governador do Acre, trouxeram ele de volta, foi uma baita confusão, o Acre estava em mobilização naquele momento. Eu fiz aquela viagem de 3 dias e meio de ônibus, com 17 crianças no ônibus, vocês não têm noção, quase todas indo para Ji-Paraná, em Rondônia. E na viagem, depois da balsa, atravessando o Rio Madeira, essas coisas, eu fui visitar os vendedores de livro do Acre. Eu falei, eu cheguei com meus amigos que me convidaram para ir lá passear, falei, quero conhecer os quem vende livro aqui. Fui conhecer o principal vendedor de livro de Rio Branco, que é o distribuidor Paim. O distribuidor lá vendia só livro dos anos 80. Eu senti, na verdade, até um paraíso do ponto de vista de preços, porque os livros eram muito baratos. Eu trouxe uma mala de livros, principalmente das edições da LPM grandes, antes dos pockets, quando a LPM publicava livro grande. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto livros grandes da LPM, e principalmente histórias em quadrinhos, quadrinho adulto da LPM, e também Global, editora Global, os livros da editora Global dos anos 80. Eu fui tentar entender por que tinha tanto livro dos anos 80, assim, para não dizer que não tinha livros novos, tinha a lista dos mais vendidos da Veja. Eu fui conversar com o pessoal que cuidava lá, com os gerentes, e eles explicaram, primeira coisa, sabe o que acontece? Nos anos 80, antes da crise econômica do Cruzado, nós recebíamos muito livro, e era aquele verdadeiro problema com a variação da inflação, todos os problemas de preços e tal. Chegou num determinado momento do plano Collor, quando todo mundo teve suas contas em aplicação restringidas, todo mundo foi confiscado, né, pelo Collor, as editoras mandaram pagar os livros. Telefonaram assim, quero que você pague os livros que você tem aí. Daí ele falou, tudo bem, só que eu não vendi os livros. Se vocês quiserem, vem buscar aqui no Acre. Evidentemente, as editoras jogavam como se o livro tivesse sido perdido num alagamento, entendeu? Vai para perda. Isso é um dos aspectos que os livros têm no Brasil. Se você tem que destruir, literalmente é uma concepção. Tanto que o cara nem lucrava com isso, porque ele não atualizava os preços. Ele continuava vendendo com preço praticamente nos anos 80. Livros que em São Paulo custavam 50, 60 reais, estava pagando 12 lá. É verdade que hoje com o estante virtual isso não existe mais, tá? Porque o estante virtual acabou gerando no mercado de livros um fenômeno de especulação com os livros. Depois eu até entro nesse detalhe sobre o problema da especulação com a circulação através do uso da internet. É verdade que hoje, até para os consumidores de livro das regiões mais distantes do Brasil, ficou mais fácil comprar livro. Isso era um problema. Porque se imagina um estudante como vocês, na Federal do Amapá, tentando comprar livros. Era uma verdadeira dificuldade. Assim, a oferta era muito menor. As oportunidades de você, por exemplo, dar um pulo na região central de São Paulo para passear nos sebos, ou se você quiser encomendar um livro na Livraria Cultura que não tem, aqui em São Paulo é muito mais fácil do que uma pessoa em Macapá. Esse problema é um dos problemas do custo do livro. Então, até mesmo a perda do livro no processo de distribuição já é induzida no custo do livro. Então, você já tem que inserir esse tipo de custo. De outro lado, você tem um processo que a gente poderia chamar de profundo desenvolvimento desigual das editoras. Mas é um desenvolvimento desigual que é combinado com um processo de monopolização dos setores econômicos viáveis da produção editorial. De um lado, você tem muitos editores querendo publicar livros legais. Pessoas que gostam de publicar livros. De um lado. E de outro, você tem grandes editoras que, em geral, aquelas editoras com bias, que você mal vê os colegas que trabalham com você,
enormes, as grandes editoras de livros, em particular didáticos, que têm subselos que não são didáticos, em geral publicam coisas que não são didáticas, mas essas editoras têm características a maior parte da sua fatia de lucro vem da venda pública, venda de livros para governo. Isso é determinante, porque você faz hoje a circulação de dinheiro, algumas editoras como a Abril Educação, né, a Attica Scipione, editoras como a Moderna, como o Grupo Positivo, as Edições Brasil, Companhia Editora Nacional, IBEP, todas essas editoras são as grandes editoras, que em geral também são grandes parques gráficos, elas conseguem entrar nas licitações de livros didáticos, elas reciclam muito material que tem, fazendo novas formas para vender para o governo várias vezes o mesmo tipo de produto com características e particularidades diferentes, e além de vender os sistemas de ensino para as redes privadas de educação, para os colégios, né? Esse processo de distribuição de dinheiro público talvez seja o maior montante de grana no mercado editorial brasileiro, de longe, mas assim, é uma diferença que eu estou até conversando com o professor Jorge. Muitas editoras brasileiras, que possivelmente vocês adoram, que vocês gostam dos livros delas, elas têm um faturamento parecido com uma rede de supermercado da Grande São Paulo. Ou seja, aquela editora que as pessoas acham que, nossa, é uma grande editora, você vai ver o faturamento, a grana, o lucro delas, qualquer rede de posto de gasolina dá mais dinheiro do que aquilo. Eu dou um exemplo de um amigo que já trabalhou em muitas editoras hoje, ele é editor de uma fundação que publica livros, uma fundação de um partido, e ele trabalhou já umas 8 ou 9 editoras, o cara tem muitos anos de mercado editorial, e hoje ele está lá nessa fundação. E ele me explicou, quando eu fui procurar ele para saber, porque um outro conhecido queria saber como adquirir livros para comercializar no Rio Grande do Sul, esse editor falou o seguinte: olha, você já avisou seu amigo que é mais fácil ele ganhar dinheiro vendendo cachorro quente? Imagina, o cara quer abrir numa cidadezinha lá uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, ele queria abrir uma livraria, não tinha livraria na cidade, o cara queria abrir. E um editor, muito consciente do problema, fala o seguinte: olha, teu amigo está aposentado, praticamente falando isso, ele está aposentado, ele vai ter uma fonte de renda para sobreviver, porque senão manda ele vender cachorro quente na praça que ele vai ganhar mais dinheiro, porque abrir uma livraria é pedir para falir. Porque de fato, no Brasil, nós nos deparamos com esse problema. Agora, como que a gente resolve isso? É evidente que as pessoas costumam comparar o Brasil e a Argentina, falando assim: a Argentina em Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Isso não é verdade, é um exagero, ainda que proporcionalmente a Argentina tenha muito mais livrarias que uma parte do mundo, inclusive os países europeus. Mas quando você levanta o problema do acesso ao livro, tem a ver com se tornar parte da vida das pessoas. Em geral, o livro ainda não faz parte da vida da maioria das pessoas. E nós temos verdadeiros problemas. Por exemplo, é verdade que as maquininhas de vender livro no metrô parece ser um negócio muito legal. Aí a gente pergunta, mas por que não é uma maquininha para distribuir livro de graça no metrô, se um livro público? Por exemplo, vamos e venhamos, o que o governo gasta em comerciais, em revistas ou televisão, seria o suficiente, gente, para alimentar essas maquininhas do ponto de vista de livros, para todo mundo que passar por elas poder pegar um. Esses dias alguém soltou uma estatística que o governo federal, através dos estatais, coloca na Veja perto de R$1 milhão por semana. Se você imaginar isso produzindo livros, facilmente você conseguiria produzir livros em escala para fazer livros ser algo que é igual os jornais distribuídos nas ruas, esses jornais gratuitos que são distribuídos. Por que não é assim? É evidente que nós nos deparamos com toda uma cadeia que busca preservar o livro e manter o livro sendo um negócio para poucos. Eu estava conversando com o Jorge aqui, um dos grandes problemas que você, nessa disciplina de Sociedade da Informação e Políticas Públicas que vocês têm, um dos problemas é se fazer a seguinte pergunta, e
que eu me fiz quando fui projetar minha primeira tentativa de pós-graduação, quando eu tentei fazer meu primeiro projeto de mestrado, que era me perguntar o seguinte: tem uma solução para o problema da distribuição do livro? Tem uma solução que seja possível a sociedade pegar em mãos todo o conhecimento que é produzido nessa forma, que desde Gutenberg passou a ser cada vez mais ampliada, mais socializada, que é o livro? Se a gente for imaginar a evolução do livro, do tijolo sumério, todo talhado, que devia ser um parto, você carregar 3 páginas de livro, até Gutenberg, nós temos uma evolução muito lenta, mas ainda assim, se vocês imaginarem a quantidade de emprego que gerava de copistas nos mosteiros europeus, devia ser interessante as pessoas fazendo cópias sistemáticas de livro, e cada vez com uma caligrafia mais bonita, né? Isso é uma das coisas maravilhosas para quem já pôde ver livros manuscritos. Mas quando você olha para aquilo, quando você vê a imprensa que explodiu o acesso, né, amplificou o acesso ao livro, você se coloca o seguinte problema: para a sociedade ter o acesso ao conhecimento produzido, esse conhecimento tem que ser mais barato, ou de graça, inclusive. Porque, inclusive, é um grande debate que eu discordo da maior parte dos editores hoje, que todos eles ficam discutindo que com a introdução das novas tecnologias no mundo do livro, o grande problema é discutir a lucratividade do livro. Como o livro vai ser lucrativo no formato digital? Como o livro vai ser lucrativo nos formatos desenvolvidos para os aparelhos de leitura como um Nokia da vida, como esse daqui, ou como tantos iPads ou Xing-Lings que são distribuídos. Como que o livro vai ser lucrativo aqui? Eu tenho perto de 1000 livros aqui dentro. Eu não paguei nenhum, tá? Ainda que o grande problema, eu pensei que eu ia reduzir minha compra semanal de livros. Eu continuo comprando livros demais toda semana, independente disso daqui. Continuo baixando cada vez mais livros. Minha biblioteca digital é maior que a minha biblioteca física, e a minha biblioteca física não para de crescer. Isso é uma das coisas que a gente reflete numa geração em transição como a nossa. Mas é óbvio que o meu filho de 1 ano de idade, daqui a pouco só vai ler livros aqui. Isso aí. Tenho certeza que os dedos dele já vão ser mais apurados para utilizar todo tipo de touch da vida do que os nossos vão estar mais adaptados. Como que isso impacta nesse produto livro, nesse item livro, nesse objeto livro? Eu diria o seguinte: hoje o livro vai entrar numa situação que ele vai ter, eu tendo a apostar que se as editoras não fizerem isso, as pessoas vão fazer. Ele tem que custar o preço de um SMS. Ou seja, tem que ser um custo tão desprezível que você aposta em qualquer coisa que você quiser para conhecer. Isso é uma ideia que, se você imaginar ampliando para milhões, é evidente que se você pensar no mercado consumidor no Brasil, segundo as últimas pesquisas, dizem que no Brasil você lê um livro e meio por ano. Cada pessoa no Brasil. Isso significaria aí, vamos arredondar, uns 300 milhões de livros por ano no Brasil. Só que você tem que descontar todos os livros didáticos comprados pelo governo, que são 56% desse total. Então você já cai aproximadamente para meio livro, 75% de um livro por ano, por pessoa. Isso é o que as pessoas consomem. Só que se a gente calcular quem consome livro, evidentemente quem é leitor consome muito mais do que isso. E é isso que faz o resultado dos leitores ser muito menor. Você tem uma pequena parcela da população que lê muito e uma gigantesca parcela da população que não lê. E por várias razões, se vocês imaginarem por que as pessoas leem muitas vezes livros tão ruins, que são os hiper best-seller, né, do mercado, por que as pessoas leem aqueles tipos de livro? Inclusive, se você olhar graficamente os livros, tem explicações. Todo best-seller tem letra grande. Minha mãe consegue ler. Vamos se perguntar, são coisas objetivas. Agora vamos ler os nossos livros técnicos aqui que a gente tem que utilizar para os nossos trabalhos. Qualquer obra que a gente vai publicar. Letra bíblica. Corpo 8. Né? A nota de rodapé tem um corpo 5. Então, quando você se depara com isso, é evidente que você vai restringindo, né, o consumo, né, dos livros. Tem gente que não consegue terminar de ler um livro porque a mancha do livro é tão grande que a pessoa desanima de ler uma página inteira, porque uma página inteira tem 2 páginas de livro
e aí o livro não rende. Não sei quem já encarou isso. Se alguém já tentou ler aquelas coleções da editora Abril dos Pensadores, principalmente a 5ª edição, depois aquela edição de capa azul e cinza, daí pra frente, as 2 primeiras ainda tinham um projeto gráfico que até virou uma briga editorial, porque o diagramador entrou com processo por direitos autorais. Na 2ª edição ele ganhou, mas o fato é que a partir daí, quando eles rediagramaram, quem lê aquela coleção de pensadores é para parar de pensar, porque isso existe, né? Ainda mais ler Adorno naquela situação, fica muito mais complicado. Esse problema do formato do livro e as novas tecnologias, evidentemente, tende a mudar. Qualquer um aqui que já entrou naqueles inúmeros blogs de disponibilização de arquivos sabe disso. Imagino que uma parte da bibliografia de vocês consigam no 4Share com facilidade. E se os próprios professores já não ajudam vocês com essa parte. Mas o fato é por que diabos os livros ainda são tão caros, até digitais. Por exemplo, hoje eu estava lendo tem para cá um dado de que qual o preço que os governos vão pagar pelos livros adquiridos em formato digital para as bibliotecas públicas. As editoras querem cobrar ou o preço igual ao preço impresso, ou mais caro, para compensar o fato de que eles não vão comprar outros livros depois. Em alguns casos, as editoras estão querendo impor a condição que o livro seja recomprado a cada 26 leituras. Olha só que interessante, 26 leituras, o que eles dizem? Tecnicamente falando, no estudo das bibliotecas, diz que um livro que é pego 26 vezes para ser lido, ele desmancha. Se a pessoa for ler 26 vezes, 26 leitores pegarem qualquer livro na biblioteca para ler de ponta a ponta, ele vai desmanchar. Então as editoras querem cobrar do orçamento público, das bibliotecas públicas, que o livro digital, que não tem nenhum custo de papel, que não estraga, seja comprado, recomprado, através de um sistema de licença, a cada 26 leituras. É um negócio absurdo. Por isso que quando eu levanto um problema, eu formulo da seguinte forma: alguém está pensando no ganho social, no lucro social do livro no Brasil e no mundo hoje? É um grande problema, porque quando você fala que o livro não vai ter preço, é igual a música. Hoje é bem possível que as mães de vocês já escutem música em formato MP3. É bem possível que alguns de vocês já tenham comprado até aquele CDzinho com a obra completa do Roberto Carlos e dado para sua mãe, ó, todos os discos aqui, mãe. É um dado que é real. Se você for pensar, hoje qualquer celular cabe mais música do que seus pais compraram na vida em LPs. Eu não li ainda o trabalho do José Paulo Guedes, né? Mas eu diria que esse problema do MP3 é uma verdadeira laboratório para nós do acesso à música, porque hoje as pessoas consomem, escutam, se divertem mais escutando música, muito mais. Eu não sei quem aqui comprou disco. Eu comprei muito disco na minha época de skatista, comprei muito. E eu me lembro que eu ganhava um salário mínimo lá, ia até a loja de discos de rock que tinha em São Caetano do Sul e comprava lá no Rock and Roll os discos lá. E olha, a primeira vez que eu fui gastar meu primeiro salário, eu lembro que eu gastei 1/3 do salário comprando 4 LPs. 4 LPs. Entendeu? Olha, então, se você imaginar, hoje você compra com R$5 a discografia inteira do... No meu caso, eu comprei o Ten do Pearl Jam quando eu fui lá. Você compra a discografia inteira. O problema do livro se dá da mesma forma. Hoje o governo brasileiro, através do portal do MEC, se eu não me engano, fez um acordo com a Enciclopédia Britânica. E tem uma mini Enciclopédia Britânica para os professores utilizarem, disponíveis de graça. Então todo estudante pode usar o site da Enciclopédia Britânica. Se vocês procurarem todo professor de escola pública que for perguntar para um estudante, pedir o trabalho para algum estudante, vocês vão ver, 95% dos trabalhos hoje são feitos na Wikipedia. Ou seja, o governo gasta um enorme dinheiro dando para a Enciclopédia Britânica fazer um projeto, enquanto ninguém olha esse projeto, que inclusive é muito inferior do ponto de vista de cada verbete ao conteúdo disponibilizado na Wikipedia.
Então, como a gente formula respostas? Eu fiquei me perguntando o seguinte: o dinheiro gasto, por exemplo, numa edição da Veja de anúncio, ou em tantos outros gastos que a gente poderia considerar inúteis, né? Por exemplo, ocupação do Haiti, o Brasil já gastou perto de uns 800 milhões de reais. Manter os soldados no Haiti. Daria para, eu acho que você dar uma coleção de livros para cada população do Haiti, no idioma deles, em crioulo e francês, se quiséssemos, e feito a mesma coisa no Brasil para todo mundo ter com esse dinheiro. 800 milhões em livros, gente, é uma quantidade que deve beirar no Brasil a uns 30 milhões de livros, tá? Talvez mais, com todos os custos. O que fazer? Eu diria que uma das coisas que a ousadia vai ser necessária no futuro é questionar essa ideia de que o livro tem que ser lucrativo. Que o lucro do livro é a sua leitura. Quando o copista fazia os livros na Idade Média ou na Antiguidade, o objetivo do livro não era ganhar lucro com aquilo. Era tornar aquele objeto acessível. Então, todo o processo de circulação do conhecimento durante séculos foi isso. Hoje, se coloca da seguinte forma: será que se cada universidade, cada núcleo universitário tivesse uma editora que produzisse os livros para serem distribuídos gratuitamente? Para esses aparelhos aqui, olha, um aparelho desse daqui nos Estados Unidos já está custando $79. Esse daqui eu paguei um pouquinho mais porque é a versão antiga. A versão que saiu 2 meses depois, que eu me arrependi bastante de comprar, é muito mais legal e custa $79. Hoje, se você imaginar, $79 é o custo de livros de uma criança na escola. Se você calcular todos os livros que as crianças recebem hoje, se você juntar, é o valor para dar um aparelho desse. Se a gente for pegar os Xing Lings que estão fazendo similares do iPad, por exemplo, que aí você fala, mas isso não é colorido, ainda que seja muito mais confortável de ler no formato de e-ink, né, que é tinta eletrônica, já é muito mais fácil você ler. Isso daqui ajuda bastante para quem quiser ter uma letra maior. Para nossas mães ajuda bastante. Minha mãe, quando viu isso daqui, dá para aumentar a letra dos livros, ela ficou bem feliz. Você disponibilizar livros para esses formatos seria algo real. Assim. Eu fico dizendo o seguinte: será que se tivesse um totem em cada estação do metrô, com a biblioteca digital completa de todos os livros que o governo tem direito sobre eles, para as pessoas plugarem os seus equipamentos, ou literalmente baixar com Bluetooth, ou baixar, acabou um livro, baixa dentro da estação de metrô. Isso não seria algo que facilitaria as pessoas a conhecer, ler mais? A mesma coisa daria para se dizer para a música. Será que se não houvesse um tipo de selo musical público que distribuísse as músicas produzidas em cada cidade? Para fazer um estúdio de música hoje é muito barato. Você vai gastar pouco dinheiro. Se você pegar um espaço abandonado numa escola, você faz um estúdio de música. Você poderia ter um estúdio por bairro produzindo todas as músicas de bairro. Só bastava você investir em alguns engenheiros de som concursados lá e você teria produção musical local em todos os lugares. Produção editorial, a mesma coisa. A grande transformação que vai acontecer com a introdução dos livros digitais daqui para frente, que eu tendo a dizer, é que as editoras vão perder valor e os editores vão ganhar valor. As editoras vão perder valor porque todo aquele aparato de estrutura que elas têm, que hoje faz a diferença, que é o comercial delas, o setor de distribuição, vendas, deixa de ter sentido, é ultrapassado pela forma como se distribui os livros, e passa a ter agora todo sentido você fazer um livro ficar bom. Eu brinco, eu tenho um professor da USP da filosofia que mandou lá na editora uma vez um livro dele para ser publicado numa coleção nossa. Cada parágrafo do livro tinha 6 páginas. Você imagina o trabalho nosso que foi fazer esse livro se tornar legível. Porque isso é um trabalho que às vezes a pessoa não percebe, que é você transformar aquilo que é produzido pelo autor em algo que seja mais fácil consumível pelo leitor. Na verdade, é você assumir toda a experiência que as pessoas têm para ler e colocar a serviço daquele material que foi produzido, que a pessoa quer que seja lido, mas às vezes ela não produz nas melhores
formas, né? Então a gente lembrar, por exemplo, ele não achava importante traduzir as citações das notas de rodapé em alemão. Não era importante, porque não, todo mundo sabe alemão, né? Não, verdadeiro, um elemento que faz a diferença do papel do editor. Tanto que isso entra em xeque aquela ideia da autopublicação. É evidente que pode acontecer casos de sucesso com a autopublicação. Talvez para quem já viu, não sei se alguém aqui leu, mas aquela coleção do André Bianco de livros sobre vampiros que se passam no Brasil, que é um case editorial importante no Brasil, ela foi todo auto-editada por ele. Ele deu uma gráfica em Osasco e fez os livros e saiu batendo de porta em porta de cada shopping center do Brasil para fazer a promoção do livro dele de auto-edição. Mas, no geral, a pessoa que faz um livro não quer ter esse trabalho. Então, aí tende a se gerar. Aí fica a grande pergunta, né? Será que... Como fazer a edição dos livros? É evidente que eu acho que tem um investimento público. No caso, como a discussão aqui se dá, é curioso porque no Brasil existe um subsídio gigantesco de livro. Porque toda a cadeia do livro é imune de impostos. Ou seja, toda a produção do livro no Brasil, com exceção dos impostos trabalhistas que as empresas têm que pagar para os seus funcionários, a cadeia do livro é isenta, é imune. O papel do livro no Brasil é imune a impostos. Isso faz com que todos nós, como cidadãos, sejamos obrigados a colaborar com a produção de livros. E ainda assim os livros são caros. E mais curioso é quando você pega alguns livros que utilizam Lei Rouanet da vida, que custam R$400, aqueles livros de fotografias caríssimos, que em geral utilizam patrocínios de empresas estatais e que são todos subsidiados e inacessíveis. Eu trouxe 2 exemplos de livro aqui que eu gosto de demonstrar. Essa história das doutrinas econômicas do Paul Rougon. Esse Paul Rougon foi um professor da FEFELESH na década de 40 de História Econômica. Ele escreveu esse livro aqui por pedido do diretor da Caixa Econômica Federal, que queria fazer um curso para os funcionários da Caixa Econômica Federal sobre História Econômica. Esse livro foi pago pela Caixa Econômica Federal. E é um verdadeiro tratado impressionante sobre a evolução econômica na história do mundo. E é um livro fora de catálogo, pago pelo governo, por um professor que era professor de uma universidade pública e que vocês só conseguem comprar no sebo. Isso daqui é ou não é um exemplo preciso de desperdício de dinheiro público? Porque esse livro aqui facilmente poderia estar disponível gratuitamente num serviço de domínio público do governo e acessível a qualquer estudante de economia ou interessado no assunto. Um exemplo ainda mais gritante, que esse daqui, que ainda, no caso, foi pago pelo governo, mas foi publicado por uma editora comercial, que é a editora Atlas, especializada em livros técnicos, né? Mas é esse daqui, que é Iniciação à Ciência, é um dos volumes, né? Só tem uma coleção. Isso aqui foi publicado pelo Ministério da Educação, pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, pelo INEP, na década de 50. Esse livro, no caso, ele é do pai do Aldous Huxley, autor do clássico livro Admirável Mundo Novo. E filho do Thomas Huxley, que era o bulldog, né, do Darwin, o grande amigo do Darwin, que ficava brigando para o Darwin publicar A Origem das Espécies. Esse livro aqui foi editado, publicado pelo governo. Não existe mais. Não existe. E olha, eu vou te dizer, eu só entendi o processo de produção de papel para livros lendo ele, porque eu comprei esse volume em particular, porque ele é uma introdução ao estudo da ciência, e ele inteirinho vai explicando a fabricação de cada coisa que vocês podem imaginar, desde a fabricação de mercúrio, produção de qualquer coisa, os caras vão explicando as origens técnicas e tecnológicas para a produção das coisas. Eram livros que iam para as bibliotecas públicas, na época que o governo publicava seus próprios livros. No caso é curioso, porque eu tendo a achar que isso daqui foi publicado pela data, pelo Getúlio Vargas, ainda no segundo governo Getúlio Vargas, pelo MEC naquele momento. Mas aqui é um exemplo. O que impede, por exemplo, de você, ao invés de você pagar para comprar os exemplares, você pagar os autores para escreverem os livros?
Por exemplo, vamos imaginar a produção de livros didáticos. O governo precisa de uma editora com gráfica para publicar um livro? Não. Ele mesmo tem gráficas. Ou ele mesmo pode ter acesso a qualquer gráfico. Por que um grupo de estudantes, por exemplo, de uma faculdade de pedagogia, não pode desenvolver um livro com determinada qualidade e oferecer ao governo para entrar na disputa? Hoje, a legislação não permite que essa pessoa faça isso. Porque ela tem que ter os meios de garantir que o livro seja entregue impresso. Óbvio que só 8 ou 9 grupos econômicos no Brasil têm as condições de imprimir 2 milhões de livros para entregar no prazo. Ou seja, você reduz drasticamente a possibilidade de pessoas produzirem livros para a fatia que mais dá dinheiro no Brasil, que são os livros didáticos. Nos livros normais, a mesma coisa. Você poderia facilmente, a própria imprensa oficial de São Paulo produz muitos livros na área de teatro e cinema, hoje, em homenagem a autores, atores e mesmo roteiros de filmes, que são publicados em livros que custam todos R$9, R$10. Por que isso não se amplia para toda a bibliografia, por exemplo, utilizada nas universidades? Isso é uma questão que seria a chave. Se a imprensa oficial pode gastar bastante dinheiro corretamente investindo na preservação da memória televisiva brasileira, contando a vida dos atores, roteiristas, diretores de cinema e televisão no Brasil, por que ele não pode pegar todos os livros esgotados e publicar esses livros gratuitamente, seja em formatos digitais, mas também em formatos, poderia nesse caso ser cobrado o preço de custo, formatos de impressos, né? Uma das coisas que parece que tende a ser a tendência para os formatos de livro no futuro é que os livros tendem a surgir digitais agora e se tornarem em papel quando fizerem sucesso. Porque as pessoas começam a ler os livros em formato digital, gostam, e aí, óbvio que o cara, se gostou, quer dar de presente. Dá um livro digital de presente, vamos e venhamos. Não é um negócio muito legal você mandar um e-mail para a pessoa com o livro anexado. Não é bem isso, um presente. Então, em geral, a tendência é do livro continuar tendo alguma sobrevida física, né? Alguns falam que a área de arquitetura, a área de fotografia, todas essas áreas ainda vão se preservar durante muitas décadas ainda em formatos de papel. Mas a tendência, por exemplo, na área de ciências humanas, na área jurídica... Bom, advogado está tudo feliz, né? Porque se você imaginar que num desse daqui você consegue levar todos aqueles livros jurídicos que só servem para ser consultado, de fato é um grande progresso para a coluna dos advogados que vão ter que carregar aquele conjunto de legislações e afins. Todas essas áreas tendem a desaparecer. A própria editora da Unesp, não sei se vocês já tomaram conhecimento, ela desenvolveu um programa de pós-graduação dela, uma linha editorial só de livros digitais. Isso, o que eles têm feito agora é o seguinte: todas as pós-graduações, todas as dissertações e teses apresentadas na Unesp são encaminhadas para o departamento editorial deles, que são tratadas para ter um formato de livro e são editadas em formato para leitura eletrônica. Isso é um progresso de fato, porque você não obriga um cidadão a ter que vir ler o seu trabalho de conclusão de pós-graduação até a biblioteca da sua universidade, atravessando o Brasil, em muitos casos. Isso, de fato, é um progresso. Eu acho que eu já abri bastante assunto aqui. Acho que dá para a gente poder botar para tirar as dúvidas e perguntas aí da galera. Pessoal, então, quem vier fazer pergunta, que vem aqui pro lado aqui. Gravado. Eles vão colocar no YouTube, né? Então, quer pintar o cabelo antes aí? Sempre curtinho. Só uma pergunta simples. Na frente da câmera. É o senhor que é especialista em editoração de livros, queria saber, só uma pergunta simples, com a ascensão dos tablets, como é que fica as editoras? Vai tudo falir? Ou vai... Como é que vai se desenvolver com a ascensão dos tablets? Mais alguém que fez a pergunta? Manda por escrito, professor. Quer responder já depois? Bom, enquanto vocês formulam por escrito para o Jorge perguntar... Se quiser. Olha, essa é uma pergunta seguinte.
um tablet as pessoas vão ler nele? Essa é a primeira pergunta. A maior parte das pessoas vão jogar videogame, vão fazer outra coisa da vida num tablet. Isso já tem, todo mundo que comprou um tablet tem dito isso. A não ser que a pessoa seja literalmente uma pessoa da área. Então você compra um iPad. Quando você vê o chinês, ele não é tão bom para isso. Aquele chinês já tem de R$199, tá? Mas é muito ruim ainda. Mas a escala de produção tende a dizer que em 3 anos nós já vamos ter a R$199 tablets bem melhores. Eu acho que em 3 anos a gente já vai ter a esse preço. Mas, no caso dos iPads, que ainda assim são baratos, se você olhar o que é o potencial deles, eu acho que as pessoas ainda não vão usar para ler no Brasil. Se vocês observarem, por exemplo, o que circula na internet de livros, é comum você ter uns livros interativos, que mais se parecem com um jogo de videogame do que com um livro. O melhor exemplo que circulou foi uma Alice no País das Maravilhas. Tem um vídeo na internet que mostra o cara usando no iPad uma edição da Alice no País das Maravilhas, que se vira de ponta cabeça, o livro cai, vira. Então, é um jogo, quase, para ler. Evidente que o livro infantil isso vai fazer bastante sucesso. Mas eu tendo a achar que sabe quem o tablet vai ajudar? Vai ser os estudantes que vão transformar todas as suas xerox em PDFs para ler nos tablets. Que essa é a grande vantagem de um tablet. Permite você ler um PDF fotografado ou escaneado com muita facilidade. Diferente dessas geringonças aqui, que PDF é uma desgraça. Você tem que ler em arquivo. Na verdade, ele funciona PDFs editados com um formato não travado, ou seja, que não é uma fotografia, que permite você aumentar e diminuir as fontes e ler. Então, esse impacto, eu não sei se vai ser tão grande. Por isso que o livro digital no Brasil ainda não pegou. No mercado americano, a Amazon, que é a maior livraria em língua inglesa do planeta, já a maior parte do seu lucro vem dos livros digitais. Isso aumentou a escala de venda. Por exemplo, os livros novos estão saindo tudo a $9. Muitos livros estão sendo vendidos a $3 na Amazon. Então, é evidente que você aumenta drasticamente a escala. Porque uma coisa é você gastar R$50 para comprar a Guerra dos Tronos, né? Que todo mundo, hoje, se você olhar o trem, o metrô, tem um monte de gente lendo um livro gigantesco que custa R$49, R$39, dependendo do lugar. Todo mundo está comprando aquele livro. Agora, se te custasse R$3 esse livro para você ler no teu aparelho, é evidente que você ia ter uma explosão de consumo infinitamente maior. Só que qual o problema no Brasil? E é isso que é o nó da questão. A massa ainda não consome livro digital porque os aparelhos aqui são uma fortuna. Você ainda não vê pessoas lendo livros digitais no metrô. Isso é um dado importante. Pode parecer empirismo puro, mas é verdade. Eu, quando vou no metrô, às vezes eu fico fotografando com o celular o que as pessoas estão lendo para dar uma ideia, depois analisar. Porque é um negócio curioso você ver qual é a sensação, qual é a moda no momento de leitura. Mas nos Estados Unidos, quando você fala de um aparelho desse que custa R$150, é o preço de 3 livros. Se você perder, você compra outro. Você entende? E esses aparelhos de leitura de livros digitais é o que tem feito no mercado americano, principalmente, uma mudança no consumo dos livros. E é isso que, por exemplo, se alguém quisesse fazer política pública de livro, era só distribuir um desses aqui em cada escola, que mesmo que um monte de gente vendendo, dando, e aquele negócio, ia ser um lucro social gigantesco, porque o menino vai ser roubado. O cara que roubou um livro digital vai poder ler livros, entendeu? É um negócio que pode parecer maluquice, o governo que dê outro, porque o cara que pegou um livro eletrônico, né, um leitor de livros eletrônicos, isso daqui seria um investimento social tão importante quanto investir em alimentação para as pessoas. Eu acho que é um dado concreto de tecnologia. E nesse caso tem uma vantagem. Isso aqui evita você se dispersar. Você lê com um aparelho focado em leitura. É para ler. Porque os tablets da vida você vai jogar videogame, escutar música, ler e-mail. Para quem é viciado em rede social, vai ficar o tempo todo nas redes sociais e continuar lendo só 144 caracteres e não uma obra, por exemplo. Então, para não falir, eles vão vender livro digital. Para não falir, já estão vendendo livros digitais. Só que
poucas pessoas consomem. Eu fiz consultoria para uma editora que iniciou o processo de implantação de livros digitais pouco tempo atrás. Ela publicou várias coleções, inclusive está publicando as obras do Marx e do Engels agora em formatos digitais. Eu fui perguntar como está sendo as vendas, né? E os dados são assustadores de tão baixo que ainda são. Assim, 18 exemplares no mês. É um negócio que você... Por quê? Porque quem tem um tablet, quem tem um aparelho desses, não está interessado em ler os manuscritos econômicos e filosóficos, ou não está interessado em ler outras obras desse tipo, entendeu? Então ainda não se conectou o consumidor com a tecnologia para você... É evidente que para ela sobreviverem no futuro, não tem outro caminho a não ser cair num livro digital. O que vai ser, aí o futuro ainda guarda muitas surpresas para nós. Eu vou fazer não é uma pergunta, mas na verdade tem umas 3, 4 aqui no meio. Está separado. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, é colocar um elemento para ver o que você acha disso, a questão da banda larga. Né? Então, se tem muitas pessoas que utilizam a banda larga, você vai ter uma mudança de paradigma, porque enfim, as pessoas vão começar, vão baixar mais livros em PDF, vão ter mais acesso à literatura que já está circulando, escaneada aí, mas que a gente tem no Brasil um público muito pequeno, que na verdade que é quem compra livro, que tem acesso à internet em casa, né? Mas a internet ela passa a ser, com a banda larga, comprando a sua banda larga, ela passa a ser uma alternativa para quem tem pouco dinheiro. Né? Quer dizer, vai alcançar um público que não é atingido por nenhuma campanha, um programa de incentivo à leitura, ou muito precariamente, porque as escolas são fechadas, enfim. Né? Então tem essa questão do plano de banda larga que você não falou. E outra coisa que eu queria comentar contigo, que é o seguinte, você falou das bibliotecas terem que pagar, segundo a proposta da indústria do livro, por 26 leituras, né? Enfim, mas com o livro digital, a gente pode discutir até a biblioteca. Será que a gente precisa da biblioteca mesmo? Ou nós vamos ter bibliotecas menores? Bibliotecas têm problemas fora de espaço, tem muito peso também, né? Então muitas vezes bibliotecas não aguentam o peso de livros, tem problemas de infraestrutura. Para você construir biblioteca, tem que se andar no andar térreo dos prédios, tem vários problemas logísticos, a tendência é sempre acumular mais e mais e mais, né, material. Então, aí a biblioteca passa a ser questionada como, quer dizer, você vai ter a cultura distribuída, não centralizada em alguns pontos, você vai ter isso distribuído. Aí você vai ter também a questão dos pontos de venda físico, né? Quer dizer, com o livro digital você não tem mais por que comprar, ir até a loja e comprar lá. Aliás, muita gente compra hoje pela rede, né? Quer dizer, você vai lá no Google, coloca o título do livro, R cifrão, você compara todos os preços das livrarias que tem e você compra da sua casa. Né? Então muita gente faz isso. Eu faço isso. Né? Consigo um preço muito melhor do que qualquer livraria física. Livraria física é porque você está passando, você dá uma olhadinha o que tem ali, pega na mão, vê o que tem no lado, né? Como você estava falando. Né? Mas a compra mesmo na internet é muito melhor, do ponto de vista econômico. Né? Então esse seria o segundo elemento aí. E o terceiro elemento que eu queria colocar para você, que é a pirataria na rede. E aí, o que a pirataria muda nisso? Quer dizer, o sujeito vende o livro, né, uma versão dele em formato digital, mas depois esse livro ele começa a circular, mesmo que você tenha DRM, né, você tenha as travas, mas enfim, isso aí é muito fácil de se superar. Quer dizer, então, você vai lançar o livro, você vai ter um preço X por um tempo, mas logo ele vai estar disseminado em muitos sites. Então, mesmo sendo pouco, acontece com a música, né? Quer dizer, tem a venda de música online, mas a maior parte das pessoas compram. Né? Na verdade, ficam baixando coisas, baixando uma montanha de músicas, ficam degustando, né? Apagam, quer dizer, virou uma coisa assim, banal você baixar a música. Né? Quer dizer, baixar livro e compartilhar os livros que são vendidos não vai ser uma coisa que vai ser o segundo desafio, vamos dizer assim, desse salto que as editoras têm que fazer. Né? Como superar essa pirataria? Será que vai ter fôlego curto esse negócio do livro digital? Todas essas perguntas elas estão dentro do mesmo problema. O que a internet impacta nisso? Eu já tenho uma bancada de perguntas aí. O que a internet impactou nisso? É evidente que a internet é o motor por onde circula tudo isso. É evidente, Jorge, por exemplo, um detalhe que eu descobri fazendo as aulas lá na ECA, no curso de editoração, eu fui tentar montar a bibliografia do curso, né, com os professores lá
com a professora Marisa, e eu fui buscar os livros. E são livros que tratam fundamentalmente da história da evolução do livro. Indústria do papel, no século XIII, XIV. Bom, os preços individuais de cada obra dessas estão na faixa de R$200. E são livros normais, que são esses livros que, do ponto de vista gráfico, custam R$3, como eu expliquei para vocês. Como explicar um livro que custa R$200? Simples. Antigamente, quando você ia no sebo, um dos grandes prazeres é você ficar procurando coisas muito baratas que custam muito caras. Isso, para quem já foi rato de sebo, é a grande sacada. Você encontra um livro lá por R$3 que você sabe que ele vale 50. Você compra, nem que seja para de presente, só para não deixar R$3 lá. Eu já comprei. Na verdade, minha esposa reclama muito disso, porque eu compro muito livro que eu encontro nos sebos que eu já tenho. Por exemplo, Jack London, que eu sou um grande fã do Jack London, um autor norte-americano de literatura. Eu tenho quase todas as traduções, edições e capas de todos os livros dele, vários. Assim, a minha mãe fica reclamando, porque essa parte da biblioteca está na casa da minha mãe. Porque, assim, é literalmente uma prateleira assim. Eu tenho só do Chamado da Selva, ou Apelo da Selva, ou Chamado Selvagem. Só pra você ver como o mesmo livro tem títulos diferentes no Brasil. Umas 6 ou 8 edições. Mas a internet propiciou, por exemplo, o fenômeno do estante virtual, que foi a criação de um mercado especulativo em torno do livro inexistente. Então você sabe que o livro não existe, logo você dita o preço dele. Lei da oferta e da demanda. Então, você dita qual o preço. Então os livros, era assim, a diferença entre um e outro era de R$1, sempre acima de 200. E só tinha um exemplar disponível numa biblioteca em São Paulo. Um exemplar. Que aí você tinha que ir lá no Centro Cultural, a sorte que o Centro Cultural deixa tirar xerox, à vontade, você vai lá no Centro Cultural e manda lá xerox. Seria melhor se o Centro Cultural tivesse um scanner, né? Seria muito mais adequado no Centro Cultural ter um scanner, você já jogava para o seu aparelho de leitura e acabava com esse elemento. Agora, a pergunta sobre o plano de banda larga. Olha, eu acho que ele é assim, a ideia de você, a ampliação do acesso à banda larga é uma necessidade para o desenvolvimento do livro digital. Uma necessidade. Eu tendo a achar que o mais importante ainda é o desenvolvimento das redes de telefonia móvel. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos o Kindle é online permanentemente. Você compra a hora que você quiser. Mesmo o Nokia, que é esse caso aqui, que é da livraria concorrente, da Barnes & Nobles, eles são todos online. Como se eles estivessem permanentemente numa rede Wi-Fi que você compra o livro a hora que você quiser. Se você quiser comprar a Isaac Asimov Magazine, que é a revista de ficção científica e ciência, custa $3. Você compra, nesse caso, se tiver uma rede Wi-Fi, você compra por $3. Aqui no Brasil ela custa R$40, R$50 se você for comprar na Livraria Cultura, mesma revista. Então, esse fenômeno ajuda. Evidente que tem problemas. Por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo houve na penúltima eleição, ou última eleição, houve aquela discussão sobre o acesso da internet gratuita que o PT apresentou para a Prefeitura, a partir do projeto do Sérgio Amadeu, aquilo de fato era uma mudança. Aquilo, na minha opinião, que era você disponibilizar a cidade inteira em Wi-Fi, disponibilizar a cidade inteira com conexão em banda larga, aquilo sim mudaria a forma das pessoas consumirem conteúdos desse tipo. O projeto agora, na minha opinião, está tutelado pelas empresas. E as empresas não vão querer isso. Porque elas, evidentemente, vão se associar aos mercados editoriais. Eu acho que uma das tendências principais é que as editoras vão ser compradas, assimiladas, incorporadas aos grandes conglomerados de tecnologia e mídia digital. Ou seja, logo mais a companhia telefônica vai ter editora para vender. Isso acontece na Coreia. Por exemplo, lá os quadrinhos coreanos, os manhwas coreanos, são vendidos todos pela companhia telefônica. Você compra com uma assinatura de serviço via celular. Então, você pode ler os quadrinhos nos seus aparelhos móveis, tudo através de assinaturas. Isso é uma tendência que eu acho que, do ponto de vista de negócio, respondendo a pergunta dos tablets também, isso integra o problema da pergunta do lugar dos tablets, que alguns tipos de livro você tende a virar assinatura. Você assina o direito de ler livros pelaquela fornecedor de livros. É uma outra forma mais parecida. Talvez alguém aqui tenha ouvido falar do Círculo do Livro na década de 80 para trás, mas as pessoas pagavam uma assinatura e recebiam um livro todo mês em casa. Pode ser um fenômeno que tende a acontecer, só que com bancos de dados enormes de livros. É por isso que a Google
faz todo o processo de digitalização de livros, porque evidentemente ela vai sair na frente da comercialização de livros quando ela conseguir bons acordos com as editoras, porque ela vai poder intermediar não um livro que você distribui, mas um livro que você acessa, que é diferente, que aí a Google está enquadrada pelo tipo de formato de nuvem que você não vai baixar no teu aparelho, você vai ler dentro do sistema deles. Para quem já viu o Google Edictions, eles fazem isso no sistema. Isso é mais controverso, porque você não tem o direito de mandar para ninguém o livro, né? Você pega a segunda pergunta, primeiro banda larga, segunda... Já tá aí, não. Segunda... Banda larga, mudança no papel, na livraria. Mudando dos espaços, bibliotecas e espaços. Ó, eu vou dizer o seguinte, biblioteca deve mudar. Evidentemente, os sites da biblioteca vão ter que ficar mais bonitos, porque muitas nem tem. Mas, porque, em geral, o que vai ser a biblioteca vai ser um sistema de gestão de arquivos. Mas biblioteca não é apenas pegar livro. É um lugar que você encontra as pessoas. Eu vou dizer o seguinte, eu tive sorte de estudar numa escola que a biblioteca ficava aberta porque o diretor queria que a biblioteca ficasse aberta e ficava aberta. Então, quando em 1994 teve uma grande greve dos professores, de 4 meses, em São Paulo, fiquei 4 meses dentro da biblioteca, porque tinha que ir para a escola e ficar lá na biblioteca. Inclusive, você começa a conviver com todo mundo que vai na biblioteca. Então, a biblioteca tem de virar um outro tipo de coisa, mais parecido com o centro cultural, o centro de eventos. E eu acho que isso é um problema de reinvenção da biblioteca. De fato, a biblioteca deixa de ser... Vai ser mais parecida com a biblioteca de Alexandria do que qualquer outra coisa. Mais um lugar que você encontra as pessoas que querem ler e na qual você quer conversar sobre o que você lê. É evidente que isso é um dos traumas que o fone de ouvido cria, né? O fone de ouvido cria a cultura individual demais, né? Ninguém mais escuta a música junto, a não ser quando você está no trem e escuta as músicas que os outros te obrigam a escutar. Não é isso que eu estou dizendo, mas antigamente era comum as pessoas se reunirem para escutar disco em casa. Né? É um tipo de coisa, não sei se alguém já fez isso, mas você juntava os amigos, botava um disco e ficava conversando. É um tipo de coisa que se você entender, se uma biblioteca, ela teria que fomentar a leitura nesse sentido. Ela teria que ter as livrarias, evidentemente, vão mudar. Mas olha só, por que a gente continua indo em livraria? Porque é um lugar legal. Quem aqui já foi na Livraria Cultura ou na FINAC, na parte de livros, você passa horas, se bobear, você até perde teu horário, porque você vai descobrindo coisas que você não sabia que tinham sido editadas. É um dos problemas que a livraria tem e que não existe internet que resolva. Eu vou dizer, você não consegue achar livro legal na internet com essa mesma facilidade que você tem de achar livro legal em 4 ou 5 passos que você dá em uma livraria. Você tem 3, 4 prateleiras e pede livros legais. Isso é um dos problemas. Por último, a pirataria. Eu diria o seguinte, a pirataria ajuda o livro. Eu vou usar as palavras aqui de um cara que a gente... Talvez eu acho que você nem estava aqui ainda, Jorge. Talvez estivesse, quando nós trouxemos ele, o Wuming número 1. Você estava aqui, quando ele veio, aquele italiano dos Luther BC. Foi aqui, nessa sala, eu acho. Você não foi essa, você estava naquela... Era um autor italiano que... É um puta autor de best-seller. O cara é um dos tutti bianchi italianos, aqueles caras dos ativistas italianos que dão porrada na polícia. E esse cara faz romances maravilhosos. E são romances todos feitos sem autor. Porque eles fazem romances colaborativos. Então é uma equipe de pessoas que escrevem os romances e vão construindo histórias. Eles publicaram no Brasil 2 livros. Um medieval chamado Que, o Caçador de Hereges, que foi publicado sob o título de Luther BC, o autor, né, que é o primeiro projeto coletivo, e o segundo foi o 54, os 2 romances deles, que é do autor novo, que é o Wuming. Wuming significa em chinês sem gosto. Autores sem gosto. Você não precisa saber quem é o autor para ler um bom livro. Isso é uma tese que eles têm de ficar copiando trechos de ideias de outras pessoas para fazer nos livros deles. E ele dizia o seguinte, como a decisão deles era todos os livros sempre estarem disponíveis na internet, só que eles fazem tudo livro de 600 páginas, claro. Que as pessoas começavam muitas vezes a ler o livro na internet e depois compravam o livro. Isso fazia as vendas deles serem altíssimas.
Eles são verdadeiros best-sellers. E assim, eles fomentavam a distribuição. Até hoje, na página da internet deles, tem todas as edições em todos os idiomas dos livros deles, de todos os livros. O livro teórico deles, publicado no Brasil, que eles defendem essas teses, chama-se Guerrilha Psíquica. Foi publicado pela coleção Baderna, do Luther Blisset. Bom, o que isso... Eles são interessantes porque eles foram os primeiros caras a atacar a perseguição à neutralidade na internet. Foram eles que colocaram, quando na Europa começou a se perseguir a liberdade na internet, usando como desculpa a pedofilia, se iniciou uma campanha midiática dizendo que a internet era igual à pedofilia. Então você tinha que proibir a internet ou restringir ela, ou controlar o uso dela por completo. Foram eles que iniciaram as primeiras ataques a essa ideia. Eles começaram a criar manifestações, intervenções. Então eles inventaram uma seita satânica na cidade de Bolonha e começaram a manipular os jornais, criando fatos com essa história. Então eles criaram uma seita satânica que matava criancinhas na cidade e ficavam mandando fitas de vídeo para os jornais, postando vídeo na internet, e começaram a marcar de sangue. Eles iam no açougue, pegavam um monte de carne, espremiam as carnes lá, o sangue de boi, e começaram a inventar uma história de uma seita satânica em Bolonha para destruir essa perseguição que se criava a internet aberta. Agora, eu acho, nesse caso da pirataria, que ela ajuda, as pessoas descobrem livros. Se você for parar para pensar, para quem já entrou naquele, como que é, biblioteca de humanas.org, né? Aquilo é salvação para qualquer um que for fazer trabalho, é obrigatório. Na verdade, as universidades tinham que estimular isso, né? Era preciso, nesse sentido, a ideia de autonomia universitária tem que declarar que esse tipo de lei que persegue cópia de livro deveria ter no ambiente universitário ignorado. Assim. Acho que é uma das questões que precisam ser tomadas. Tem umas perguntas por escrito. Para o Alexandre, né? Bom, posso ler? Pode. Sobre biblioteca virtual, pode ser disponibilizada no Gpopai ou algo assim? Para o Alexandre. Né? Não, biblioteca desse tamanho aí talvez seria interessante. Ok. Sobre publicações realizadas pelo Estado ou quando uma obra entra em domínio público, como funciona? Há editores que fazem traduções e as vendem por preços acessíveis, entre aspas. Mas tem traduções ruins. Há como melhorar isso ou incentivar traduções? E a quarta pergunta. Obras polêmicas e de proibição de editoração, como isso é feito? Eu coloco essa pergunta mais periférica ao tempo. Como